Este audiobook foi produzido nos estúdios dos Comunicadores Sem Fronteiras. A Justiça e a Bênção. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Edição, outubro de 2008. Primeira parte. A Justiça de Deus. Introdução. Amado ouvinte, nesta edição falaremos sobre dois fatores de Deus para a nossa vida, a justiça e a bênção. É tão bom quando podemos meditar na palavra do Senhor. Não estudamos a Bíblia por estudar. O propósito pelo qual Deus nos deu o seu livro foi para sermos semelhantes a Ele e para fazermos as obras dele. Isso está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A nossa oração é que, ao término deste estudo, cada pessoa esteja bem parecida com Jesus, que o Pai venha vivificar a palavra do coração de cada ouvinte, que a unção do Espírito Santo possa quebrar todo jugo para a glória do nome de Jesus. Boa audição. Vivendo na justiça. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes no céu a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitas força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob teus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas do mar. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Salmo de número 8. Conta-se que, em certa ocasião, um missionário realizou durante muitos anos o trabalho com índios em uma determinada tribo. Mas esse missionário veio a falecer. Anos se passaram até que um outro missionário chegou à aldeia. Quando este começou a falar de Jesus, a pregar o evangelho, imediatamente os índios disseram para o missionário: "O que você está contando não é novidade, pois Jesus morou aqui. Ele viveu entre nós." O missionário então falou: "Mas como? Jesus viveu aqui?" Os índios disseram: "Sim, ele viveu entre nós. Esta pessoa que você descreve, o caráter e os atos são do homem que morou conosco." Para eles, o missionário que morrera na tribo era Jesus, ou seja, a vida dele refletiu a imagem de Cristo. O missionário fora, de fato, um cristão semelhante a Jesus. Por isso, todos diziam: "Jesus morou aqui." Ao lermos na palavra que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, precisamos ter a compreensão do propósito pelo qual Deus nos deu a Bíblia. Não foi simplesmente para estudarmos, mas para observarmos as verdades contidas nela, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, como dissera o apóstolo Paulo em sua carta ao seu filho na fé, Timóteo. Quem é o homem de Deus? Nós, que fomos gerados pela semente divina, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Quem é perfeito? O Pai. Por isso Jesus, em várias ocasiões, disse: "Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste." Mateus capítulo 5, verso 48. Você poderia dizer: "Mas isto é uma utopia. Como ser perfeito aqui na Terra?" Acontece que este é exatamente o propósito do Senhor. À medida que a palavra de Deus e o Espírito Santo agem em nossa vida, caminhamos para atingir a perfeição, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para que o homem seja semelhante a Deus e faça as mesmas obras que Ele. Em 1 João capítulo 3, verso 7, percebemos as obras gloriosas do Senhor, como Ele deseja realmente se manifestar por meio de nossa vida, o modo pelo qual devemos passar a
aos outros a realidade do Evangelho. Filhinho, não vos deixeis enganar, porque ninguém... Fique atento para não ser enganado. Há muitas pessoas que dizem ser enviados por Deus, mas que na verdade não passam de falsos profetas. Quero aqui abrir um parêntese. Certa vez recebi uma ligação de um irmão que disse o seguinte: pastor, eu atendendo em minha empresa o fulano de tal que quer ir para outro país como missionário. Ele veio pedir uma oferta, uma ajuda. O que o senhor diz a respeito disso? Eu disse: mande ele que venha falar comigo. Não seja enganado. Muitos têm sido enganados facilmente. Muitas vezes o coração da pessoa está cheio de Jesus, mas é preciso que o coração tenha também sabedoria. Não se deixe levar pela aparência de ninguém e nem pelas palavras. Muitos dizem que têm orado por alguém e que a cura aconteceu, mas a vida do que orou não está de acordo com os mandamentos de Deus. A palavra nos revela que em nome de Deus muitos expelirão demônios e até curarão. Marcos capítulo 16, verso 17. Mas também que muitos desses sinais e prodígios serão de engano e não vindos da parte de Deus. Muitos são mentirosos, adúlteros, enganadores. Portanto, não deposite inteiramente a confiança. Confie e descanse no poder que existe na palavra. Feche o parênteses. Como filhos da justiça. Assim lemos na primeira carta de João, capítulo 3, verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Jesus nos mandou buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e também a sua justiça. Mateus, capítulo 6, verso 33. Mas é a justiça dele, não a nossa. A nossa justiça deve ser a justiça semelhante à do Senhor Jesus. Por isso afirmamos que a nossa fé não é uma religião, mas um relacionamento. É algo que se traduz no dia a dia. É viver do mesmo modo, em testemunho de vida, caráter e fé, tanto em casa como fora dela. Quantas esposas me dizem: pastor, como eu gostaria que meu marido fosse crente em casa como ele é na igreja. Na igreja, ele é tão gentil, trata as pessoas com tanta delicadeza, mas em casa é tão diferente. Querido, não podem existir dois tipos de vida, ou seja, um dentro da igreja e outro fora. Vejamos o que está escrito em João, capítulo 15, do versos 10 ao verso 14. Vamos perceber a graça da nossa identificação com o Senhor. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai no seu amor, permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. A característica da Igreja do Senhor é a característica do amor. Posso dizer que o amor é a carteira de identidade do cristão. Algo que é tão bonito entre os irmãos é exatamente o fluir do amor do Senhor. Temos orado para que a Igreja da Lagoinha seja uma usina de saúde, de amor, de graça e de misericórdia para a nossa cidade. Que as pessoas, ao chegarem aqui, ao se defrontarem com você, em qualquer lugar, sinta um impacto grande do amor do Senhor. Algo que não pode existir na vida do cristão é o preconceito. Preconceito que traduz orgulho, pois ele é uma injustiça. Oro para que a Lagoinha seja uma igreja heterogênea, para que qualquer pessoa que entrar pelas nossas portas possa sentir-se acolhido. A despeito da cor da pele, da estatura, da classe social, entre outros, todos precisam ter o coração lavado pelo sangue de Jesus. Vejamos o que a palavra nos diz em Efésios, capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele não faz, tampouco nós deveremos fazer. Então, tenha cuidado no falar. Se no passado você acreditou ser melhor que alguém por algum motivo, vigie, porque o soberano Deus não faz acepção de pessoas. Jesus, o nosso modelo a ser seguido, rompeu paradigmas e quebrou todo tipo de preconceito. Os samaritanos eram totalmente desprezados pelos judeus por levarem no sangue mistura de raças.
Quando os judeus foram levados para o cativeiro, eles se misturaram com os povos que vieram da Síria. Surgiu então uma raça mesclada. Tinham costumes diferentes, a cor da pele era diferente, o sotaque era diferente. A fim de ilustrar o quão importante deve ser a nossa atitude de amor para com todos, Jesus conta a parábola do bom samaritano, registrada por Lucas, que, por sinal, era médico e se preocupava com as pessoas. Na parábola é dito, Lucas capítulo 10, verso 25 a 37, que certo homem fora maltratado, largado à beira do caminho e passara por ali um religioso que não fizera nada. Também um levita, cumpridor da lei, que igualmente tivera a mesmíssima atitude, a de não prestar socorro, de não ajudar ao homem caído, necessitado. Contudo, o bom samaritano parara e o socorrera. Um detalhe é muito curioso nessa história. Tanto o homem religioso como o levita não só teriam conhecimento da lei, da palavra, como também intimidade com Deus, dada a função que exerciam ou a posição que ocupavam. Coisa que Jesus deixa claro na parábola. Deveriam ser os primeiros a ajudar o homem caído por serem os mais próximos dele, mas não o fizeram. Foi justo um samaritano que exercera a misericórdia para com o necessitado. Segundo a Bíblia Anotada e Expandida, revista atualizada, edição Mundo Cristão de 2006, página 997, com comentários do estudioso erudito Charles S. Harary, os samaritanos eram os descendentes dos colonos gentios que os reis assírios haviam enviado para a Palestina depois da queda de Samaria, em 722 a.C. Eram desprezados pelos judeus por causa do seu sangue misturado com os gentios e pela religião distinta, cujo centro do culto ficava no Monte Gerizim. Ou seja, esse samaritano teria todas as raízes para não prestar socorro ao homem caído na estrada, visto que poderia sofrer consequências pelos seus atos, e nem por isso se deixar intimidar, prestando socorro ao homem desvalido, prostrado. Ao contar a parábola do bom samaritano, Jesus exemplificou alguém que era semelhante a ele. Com isto, os judeus ficaram com os cabelos em pé, pois tinham uma verdadeira aversão aos samaritanos. E Jesus usara de propósito da figura do samaritano, porque ele estava dizendo: não tenho preconceito algum. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 2, os 13 primeiros versículos. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disseres: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu, fica ali em pé e assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízos tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se esse alguém que estiver ao seu lado possuir um anel de ouro ou um carro importado, ou tiver uma bela casa, não há problema algum. Porém, se pelo fato de possuir algo que o outro não possui, não o faz melhor do que aquele que possui um anel de plástico ou ande a pé.
ou mora em um casebre. A beleza da igreja consiste, também, na mistura de raças, na condição social e na maneira de ser, agir e pensar de cada um. A igreja não é uma associação, um clube, e nem tampouco as quatro paredes de um belo templo. Ela é um organismo vivo e, dentro dos aspectos do Senhor, Ele deseja exatamente isso, que ninguém faça acepção de pessoas. É verdade que, muitas vezes, na reunião, as pessoas vão se assentar por questão de convivência ou afinidade perto dos irmãos de uma mesma célula. Porém, você precisa ficar não apenas perto dos irmãos conhecidos, mas também se misturar com os outros irmãos. É importante encontrarmos outras pessoas, pois você tem tanto para oferecer a elas. Todos somos obras-primas de Deus. Deus fez você e aquele que está ao seu lado de modo peculiar, glorioso. Então, passe essa verdade para o outro e transmita toda a realidade das Escrituras. E mais justiça. Falamos de justiça, e Jesus se transformou em nossa justiça. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 a 31. Pode parecer estranho, mas antes que o mundo existisse, antes que Deus fizesse qualquer coisa, Ele escolheu você. Ou seja, Deus não está preso ao tempo, a um momento. A idade de Deus é a eternidade. Não tem começo ou fim. É um círculo completo. Vejamos Efésios capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Antes do mundo existir, Deus escolheu. Escolheu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Meus irmãos, a palavra de Deus nos foi dada para nos corrigir, nos exortar, nos transformar. E o propósito de Deus é nos apresentar santos e irrepreensíveis. O Espírito Santo opera para aperfeiçoar a igreja. E Deus está nos dando a palavra para aperfeiçoá-la, para apresentar a si mesma gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios capítulo 5, versos 27. Existem pessoas que têm preconceito da igreja, consideram uma melhor do que a outra. Isso é infantilidade. O propósito do Senhor é exatamente esta realidade, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e irrepreensível. Você pode estar com a pele enrugada, mas por dentro o coração está novo, cheio de graça, do amor, da vida. O mundo está aí fora, e quando a Bíblia fala em mundo, ela não se refere ao mundo cheio de montanhas e árvores, mas acerca do sistema em que o inimigo reina. O sistema está descrito em João capítulo 17, verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo veio exatamente para nos tirar deste mundo, e para que saiamos dele. O Pai tem nos dado a palavra. Quando escolhemos viver segundo a palavra de Deus, colhemos os resultados. As pessoas irão nos odiar gratuitamente, não porque vamos feri-las ou machucá-las, muito pelo contrário, mas por causa da vida do Senhor em nós. Para aquele que ainda não tem Cristo, isso pode parecer repugnante, algo que embrulha o estômago. Quando vamos a um lugar onde muitos estão se embriagando, tomamos água. Isso causa deboche, pois o lema do mundo é: todo mundo faz assim, deixa de ser trouxa. O mundo está aí, com todo o glamour e atrativos, mas o cristão é e deve ser diferente. Eu lhes tenho dado a palavra. Paute, então, a sua vida pela palavra. Crente não bebe porque tem outros prazeres. Muitas vezes as pessoas que se embriagam não se tornaram alcoólatras da noite para o dia. Tudo começou com um simples gole. E se você cair nessa de tomar apenas um golinho para não fazer desfeita, como poderá levar a palavra a elas?
Que autoridade terá perante elas? Como poderá dizer que Jesus liberta se ele o satisfaz? Isso sem levar em conta a brecha que abrirá para Satanás agir e transformá-lo em um dependente químico e destruir a sua vida. A única razão pela qual você existe hoje é para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido também. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. A moça começa a namorar. O rapaz quer sua intimidade ainda maior com ela, com o seu corpo, mas ela diz não a ele, pois sabe que o corpo é templo do Espírito Santo e que a relação sexual só pode acontecer após o casamento. Hoje, o termo namoro mudou de sentido. Anos atrás, se dizia que fulano era amante de cicrano. Hoje, quando se diz namorado, é namorado de cama, de motel. Há raras e honrosas exceções, claro. É um princípio diferente. Mesmo que o namoro venha a romper, o que importa é obedecer aos mandamentos do Senhor. Deus estabeleceu que só após o casamento poderá acontecer a relação sexual. E o não de Deus é não, assim como o sim, pois ele não relativiza os seus absolutos. O cristão tem uma vida pura. Não importa se antes ele tinha uma vida podre. No momento em que ele aceitou Jesus, na verdade, foi Jesus que o aceitara, zerou tudo. Ele é uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Porém, é preciso viver os princípios estabelecidos por Deus. Quando o cristão decide viver segundo a palavra, ele sofrerá oposições, pressões, críticas, perseguições, perdas, segundo os valores mundanos, porém terá recompensas eternas, pois de que vale ganhar o mundo e perder a salvação? Como está escrito aqui, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. João capítulo 17, verso 14. Ninguém viverá o tempo todo cantando, orando, louvando, não. Você fará tudo normalmente. Tomará banho, dormirá, almoçará, negociará, comprará, venderá, porém fará tudo isso com a graça, com a vida do Senhor. Você está aqui, mas não é daqui. No verso 15 de João capítulo 17, Jesus orando disse assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal, que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nossa fé não é uma religião, mas um relacionamento com Jesus. E quanto mais intenso for o relacionamento, a intimidade com o Senhor, o que para muitos é algo atrativo, prazeroso, tornará insignificante e sem valor, pois você saberá o que realmente é valoroso. Quando viajamos de avião, ao entrarmos nele, tudo obviamente está no tamanho natural, mas à medida que o avião levanta voo, tudo parece diminuir até se tornar irreconhecível. Assim acontece espiritualmente. Quanto mais você crescer no conhecimento do Senhor, as outras coisas diminuirão. E quanto mais você diminuir, mais o Senhor crescerá em você e por meio de você. Convém que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, verso 30. Não há nada melhor, mais precioso que conhecer o Senhor, a sua palavra, a vida dele, de modo a exalar o amor e o próprio Deus em nós, pois ele é amor. Vejamos o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2. Ele fez um pedido. E saiba, querido, que quando fazemos um pedido a Deus, ele tem prazer em nos atender. Por isso, a recíproca deve existir. Estejamos prontos em atender ao Mestre. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa. Algumas pessoas imaginam que fazer a vontade de Deus é um sacrifício horrendo. Não. A vontade de Deus é perfeita e agradável, mas para conhecer a vontade de Deus é necessário que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Vamos entender o que significa apresentar o corpo por sacrifício vivo. No Velho Testamento, as pessoas pegavam animais,
ovelhas ou pombas, para serem entregas ao sacerdote. A entrega do animal ao sacerdote significava o fim do trabalho daquela pessoa. O animal já não era mais dele. Então, o sacerdote poderia preservar o animal na mesma hora, como poderia matá-los 2 dias depois ou 1 mês. Por isso, quando a pessoa vem para Jesus, dizemos que ela entregou a vida para Jesus, entregou a alma, o espírito, o corpo, os sonhos, os ideais, a vontade, tudo. Mas alguns querem entregar apenas os problemas, as dificuldades, as doenças, apenas o lixo para Jesus. Porém, não é isso que a palavra nos ensina. Sacrifício vivo, que quer dizer, enquanto nosso coração estiver batendo, deveremos entregar não só as coisas ruins, mas o que temos de melhor. Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso quer dizer que o nosso culto ao Senhor não é um culto fora da razão. É um culto vivo, segundo os preceitos da Bíblia. As pessoas mais equilibradas do mundo é aquela que pauta a vida na palavra do Senhor. Podemos dizer que as pessoas que são enganadas pelo mundo são aquelas desequilibradas, infantis na fé, que não querem levar a vida a sério diante do Senhor. Estes podem ser enganados, mas aqueles que escolhem viver segundo os princípios bíblicos não são enganados. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. À medida que somos transformados, a nossa mente também precisa ser transformada. Conforme foi dito anteriormente, a pessoa que tinha preconceitos não mais poderá tê-los após conhecer a Jesus Cristo. A mente dela precisa ser mudada, transformada. Muitas vezes a pessoa aceita o preconceito sem nenhuma reflexão, outros por orgulho, sabendo que aquilo vai machucar e quebrar a alegria da comunhão. Algo bonito de se contemplar é a comunhão entre irmãos. Como é prazeroso poder abraçar, abençoar os irmãos sem nenhum preconceito. Vemos que Jesus tocou aqueles que eram rejeitados pela sociedade, seja por enfermidade ou qualquer outra questão. E quantos vivem em uma situação de solidão, abandono, porém, nós como igreja não devemos nos conformar com este século, com o preconceito, com a injustiça, com o pecado, mas transformar tudo isso pela renovação da nossa mente. Filhos, precisamos viver não apenas como celebração ao Senhor, mas como família e família de Deus. Conclusão. Jesus é o nosso modelo maior de justiça. Amado ouvinte, o mundo está aí, mas procure viver de modo diferente, tendo como prazer agradar ao coração do Pai. Por isso, a fé não é uma religião. É preciso sentir prazer em ler a Bíblia, prazer em orar. Se você já namorou alguém de quem não gostava, ao ir à casa da pessoa, ia por obrigação, não é mesmo? Mas quando se refere ao grande amor da sua vida, toda hora é hora. Assim também é na vida cristã, quando há amor, prazer. A nossa fé é uma dinâmica linda e transformadora. Transmite amor, carinho, boa vontade, paciência, longanimidade, mansidão. Transmite a imagem de Jesus. Amado, que as pessoas possam olhar para você e dizer: como você se parece com Jesus? Não me refiro à aparência física, mas ser parecido interiormente. Isso também é justiça. A justiça que procede ao do alto e aquela que agrada àquele que sempre foi e será justo, Jesus. Segunda parte. A bênção. Introdução. Existem muitas palavras que traduzem, expressam, significam muitas coisas boas. Existe uma especial que serve para tudo e se encontra na Bíblia. Ela aparece desde o primeiro dia até o último livro das Escrituras. Envolve tudo aquilo que nos faz mais ricos espiritualmente. É a palavra bênção. Bênção inclui saúde, alegria, paz, prosperidade e vida. Tudo de bom que você desejar para outra pessoa, poderá dizer por meio da palavra bênção. Amado, deixe o coração absorver essa palavra bênção. Que o Pai possa trazer sobre a vida de cada ouvinte graça e unção, para que não venha a ser destruído pela falta de compreensão sobre a bênção, mas que o Senhor venha edificar, consolar, exortar por meio da palavra, para que no final dessa audição todos estejam mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Os elementos da bênção.
O livro de Gênesis é o livro dos começos. Tudo que Deus fez, Ele fez perfeito. Nada incompleto das mãos dele. Tudo que o toque final de Deus com a bênção. A bênção é algo que invocamos, verbalizamos. É algo que podemos tocar. É a pena que essa palavra bênção perdeu um pouco o sentido. Anteriormente, os filhos pediam a bênção aos pais, quando se deitavam e quando se levantavam, quando saíam e quando chegavam, e os pais os abençoavam. Hoje, muitos pais não fazem isso, não ensinam esse princípio aos filhos, e até na hora das refeições, muitas vezes, não param para abençoar o alimento. Mas não é assim que devemos proceder. Então quero mostrar para os irmãos alguns elementos concernentes à bênção. O primeiro livro, o livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 21, está escrito: Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus não se engana e ninguém pode enganar a Deus, pois Ele sabe todas as coisas. Ele viu que era bom, mas Ele não parou aí. E Deus os abençoou. Aquilo que já era bom, com a bênção dele ficou melhor. A bênção traz uma qualidade superior. A bênção faz a diferença. Podemos dizer que a vida está dividida entre aqueles que têm a bênção e aqueles que não a têm. A diferença maior é exatamente a bênção. A bênção muda, transforma. Entendamos que a bênção precisa ser verbalizada, declarada, assim como o Criador nos ensinou desde o princípio. E Deus os abençoou. A expressão maior da bênção de Deus é Jesus. Está escrito em João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como de unigênito do Pai. Ou seja, a bênção da palavra tornou forma humana. A palavra veio como Filho de Deus para que pudéssemos ter, hoje, uma qualidade de vida diferente. Também está escrito que o Senhor abençoou os animais, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Se Deus abençoou os animais, igualmente devemos proceder. Sabe que você pode abençoar um gato, um cachorro, um peixinho de aquário, um passarinho? Não apenas pode, como deve. Somos chamados para sermos abençoadores. A função da igreja é ser abençoadora. Não pense que devemos abençoar aquele que parece ser hétero, ou seja, passageiro. Não. Quando digo eu o abençoo, flui algo. Jesus disse que ao entrarmos numa casa, antes de tudo, devemos abençoá-las. Lucas capítulo 10, verso 5. Ao entrar, você deve dizer assim: paz seja nesta casa. Isto é uma bênção. E se as pessoas receberem a bênção, tudo bem. Mas se não receberem, ela volta para você. Quando abençoamos, transmitimos algo mais do que uma invocação ou proclamação. A bênção do Senhor se estende. Ela é um selo. É algo que Ele traz sobre os animais e sobre os homens. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis capítulo 27, verso 28. A bênção do dia e o dia da bênção. No capítulo 2 de Gênesis, o versículo 3 começa dizendo assim: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Você deve também abençoar o dia. Já percebeu que alguns dias parecem ser dias em que a bênção não está cantando? Tudo foi difícil, desde o início até o fim. Sabe por quê? Faltou a bênção. Faltou você abrir a boca e abençoar o seu dia. Tenha este hábito em sua vida e verá a diferença. Mesmo que a dificuldade venha, haverá uma diferença tremenda em como lidar com os problemas. Algumas pessoas amaldiçoam a segunda-feira porque é o dia depois do sábado e domingo, dia de voltar à labuta do trabalho, dos problemas. Mas você pode dizer: Senhor, eu abençoo este dia, que ele seja para o louvor da tua glória.
Este dia não foi feito apenas para eu ficar mais velho, mas o Senhor o fez para manifestar o seu poder. Por isso, Senhor, eu o abençoo. Ao levantar pela manhã, abençoe o dia, abençoe o marido, abençoe a esposa, abençoe os filhos, tudo ao seu redor. Filho, fomos chamados para abençoar, assim como nosso Pai o é. Observe que está escrito em Gênesis, capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Existem bênçãos que se repetem e uma delas é esta. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus não tem filhos prediletos. Ele tem escolhido uns para abençoar e outros para amaldiçoar. Fomos chamados para ser abençoadores, transformadores da sociedade por meio da bênção. Abençoai e não amaldiçoeis. Romanos capítulo 12, verso 14. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, verso 1 e 3. Esta bênção viria por meio de Jesus Cristo, que é a descendência de Abraão. Hoje somos abençoados porque Abraão foi abençoado. Se tu uma bênção. Depois dessa declaração há um ponto, porque ser uma bênção é uma escolha. Receber a bênção é uma escolha. Ser um canal de bênção é uma escolha. Por isso o Senhor disse a Abraão, se tu uma bênção. Isso também nos mostra que fomos chamados não apenas para sermos alvos das bênçãos, mas para sermos uma bênção. Se eu escolher ser uma bênção, eu serei uma bênção. Minha vida fará diferença e eu quero ser uma bênção. Filho, você não deve ir aos cultos apenas atrás de uma bênção. O Senhor tem a bênção, mas, acima de tudo, Ele quer fazer de você uma bênção. Isto é o melhor de tudo. Nossa fé não é pautada pela contabilidade de bênçãos, mas no relacionamento com o abençoador, que é Jesus Cristo. A Bíblia registra de um homem que teve muitos bens, muitos filhos. Ele possuía muitas coisas, mas houve um instante na sua história quando ele disse, o que eu tenho não satisfaz os anseios da minha alma. Ele queria algo mais. Este homem era Jacó, também chamado de o suplantador, o enganador. Ele precisava de algo diferente, não queria mais viver do mesmo modo, precisava de uma nova experiência. O relato está em Gênesis, capítulo 32, verso 26. O anjo do Senhor lutava com Jacó. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Jacó agarrou o anjo e disse, eu não o solto, eu preciso ter a bênção. Jacó tinha muitos bens materiais, era um homem riquíssimo, possuía um patrimônio incalculável, mas lhe faltava algo. Faltava-lhe a bênção. Muitos vivem como Jacó, possuem mansões, saem nas colunas sociais, têm carros magníficos, mas estão infelizes, pois não têm a bênção. Você pode ter uma casa, não importa o tamanho, mas ela precisa ter a bênção. Sem a bênção, nada funciona. Muitas pessoas pensam, quando eu tiver uma casa maior, será tão diferente. Mas quando conseguem a casa, a vida parece um inferno. O salário é significativo, mas não dá para as despesas necessárias. Surge então o pensamento de que é preciso um novo emprego para ganhar o dobro. Consegue-se então um emprego, mas o dinheiro ainda não é suficiente. O casamento está em crise. Pensa-se no divórcio, que outro casamento trará felicidade. Casa-se pela terceira vez, mas a felicidade desejada está longe de acontecer. Tudo isso porque não há a bênção do Senhor, pois é ela que pode mudar e transformar. Quando meu filho André estava morando nos Estados Unidos, fui visitá-lo. Visitamos também uma igreja e nela ouvi um testemunho de uma senhora. Ela disse que havia se casado 3 vezes e para aquelas que estavam pensando em separação, ficava o aviso de que o segundo marido é bem pior do que o primeiro, mas o terceiro é pior ainda que os outros 2. Que tristeza, não é mesmo? Esta senhora não havia aprendido nada sobre a bênção. Jacó levou tantas bordoadas.
apanhou tanto, até chegar à conclusão de que ele precisava era a bênção. Por isso que no Val de Jaboque, ele lutou com o anjo e disse: eu não te deixarei se não me abençoares. A bênção do toque e o toque da bênção. Todos nós precisamos e gostamos de receber um toque, um afago, mas existem pessoas que não sabem o que é isso. Em nossa igreja, damos uma ênfase à visão de termos e sermos uma igreja família, de vivermos em comunhão. Queremos viver como família. Por mais que o espaço de nossa igreja seja grande, naturalmente falando, ele precisa ser pequeno, porque queremos ficar próximos uns aos outros, assim como toda a família deve viver. Veja o que Jesus agia. Em Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40, encontramos a história de um homem que vivia um momento delicado na vida. Ele era portador de hanseníase e por falta de conhecimento, ou mesmo por temor do contágio da doença, ou dos que iriam pensar caso alguém o tocasse, já que seria tido como impuro, pelos preceitos da lei, ninguém abraçava uma pessoa com a referida doença. Há 2000 anos, as pessoas atiram pedras nesses enfermos quando eles se aproximavam. Para andar nas estradas, o doente tinha um sino para sinalizar que ele era portador de doença. Por onde ele passava, as pessoas colocavam fogo. E por mais que o corpo estivesse marcado pela doença, a marca maior era da alma, que mais do que nunca precisava de afago, de carinho. Ele precisava desse amor. Agora observe como Jesus o tratou. Aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe, de joelhos: se quiseres, pode purificar-me, Jesus. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Jesus não ficou de longe. O homem veio, se prostrou e disse: se queres, pode purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão. Verso 41. Porém, Cristo não apenas estendeu-lhe a mão, como tocou. Ninguém o tocava, mas Jesus lhe tocou. O único que é puro, santo, perfeito, que pode todas as coisas, tocou um desprezado pela sociedade da época. A bênção veio por meio de um toque. Naquele momento, o que o homem mais precisava era mesmo de um toque. Hoje não é tão diferente. Existem pessoas que não precisam tanto de uma palavra, mas de um toque, de um abraço, de um afago. Independentemente das circunstâncias, temos mais facilidade em falar do que tocar. Podemos pensar que por vivermos dentro de uma cultura lascívia, somos impedidos de tocar. Acontece que o toque do verdadeiro cristão é santo, puro, sem intenção impura, e assim deve ser. Quantos adolescentes vivem uma vida desgraçada, promíscua, entregam-se à primeira pessoa que lhe fazem convites sexuais. Por quê? Talvez quando crianças os pais não o abraçavam, não o beijaram, e o primeiro que aparece enche-os de carinho, mesmo que intencionais, para aproveitar da carência. Na vida desses adolescentes pode ter faltado o toque como forma da bênção. Não é vergonhoso, meu irmão, de forma alguma um pai beijar seu filho ou a filha. Dê carinho aos filhos, principalmente na infância e adolescência. Saiba que este gesto poderá fazer muita diferença no futuro de uma pessoa. Na cultura dos Estados Unidos não é comum homens andarem abraçados. Quando lá eu estava com meu filho André, saímos abraçados pelas ruas. Dentro de casa, eu o colocava no colo. Imagine a cena, aquele homenzarrão sentado no meu colo. Havia 2 colegas deles que estavam entre nós e nos olhavam de soslaio, em desconfiança, mas não me importava com isso. Eu tocava o André com um toque santo, abençoador, e afinal de contas, o André sempre será o meu filhinho, o meu menino. Quantas meninas são enganadas pelo primeiro que a chamas de bonitinha, faz um convite indecoroso e na inocência ou no engano elas aceitam. Mas quando a menina cresce ouvindo o pai dizer que ela é uma princesa, ao ouvir outro homem elogiá-la de maneira maliciosa, ela responderá com firmeza: eu sei que eu sou linda, meu pai me diz isso todos os dias, por isso, pai, seja uma bênção na vida da sua filha. Quantas vezes, só de chegar à igreja e ao
passar pelos nossos queridos diáconos. Você recebe um abraço fraternal. Isso é tão bom. Não é uma bênção esse toque? Precisamos então saber abençoar. O toque comunica a graça, vida. Deus deseja que você abençoe em nome de Jesus. Isto é família. Como os da melhor idade precisam de um toque. Há duas épocas na vida em que precisamos de muito toque: na infância e na velhice. Na velhice voltamos a ser criança. Olha o que está escrito em Marcos, capítulo 10, versículo 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que o tocasse. As crianças foram trazidas para Jesus para que ele as tocasse. Elas não foram trazidas para serem mostradas, mas para receberem um toque do Mestre. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoava. Versos 13, parte B a 16 de Marcos, capítulo 10. Jesus as tomou nos braços e as abençoou. Seus filhos veem as suas mãos somente para puxar a orelha, para bater, ou conhece as suas mãos como mãos que abençoam? Esta bênção, este toque é algo que se estende, que deixa marcas fortes na vida. Vamos voltar a Gênesis capítulo 27, versos 26 e 27. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E ele vai descrevendo a bênção. Jacó beijou seu pai. Filho, qual foi a última vez que você beijou seu pai? Pai, qual foi a última vez que beijou seu filho? Saiba que o toque é uma bênção. Na capítulo 48 de Gênesis, versículos 9 e 10, está escrito: Respondeu José a seu pai: São meus filhos que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim. Dize a ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podiam ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abençoou. Aqui vemos o avô trazendo a bênção de maneira clara e objetiva. A bênção pela palavra e a palavra de bênção. Disse Deus: haja luz e houve luz. Gênesis capítulo 1, verso 3. Vemos que uma proclamação vinda por meio da boca de Deus, mas infelizmente muitos abrem a boca para amaldiçoar em vez de abençoar. Tiago nos fala sobre essa atitude de maneira bem consistente. Veja o que está registrado no capítulo 3, versos 4 a 6 do livro de Tiago. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é um fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, mas também é posta ela mesma em chamas do inferno. Versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Deu uma só boca, profere bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Deus lhe concedeu a capacidade de falar para que você possa ser um abençoador. Deu uma só boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Quando você diz que abençoa em nome de Jesus, você está também abençoando com saúde, paz, prosperidade e alegria. Ao invocar a bênção, não pensem que será algo falado apenas ao vento, como se fosse um microfone que capta as ondas sonoras. Pessoas que estão bem distantes poderão captar este som, poderão ouvi-lo. São invisíveis, mas há um poder nelas. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo natural, apesar de ser uma dimensão diferente do mundo natural. É verdade que percebemos o mundo natural por meio de 5 sentidos, mas constatamos o mundo espiritual por meio da fé.
Por isso, quando você diz, eu abençoo, a bênção sai. É muito mais que palavras, é uma realidade, algo que é comunicado, que flui. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Seu marido só fala coisas ruins acerca da mulher. Ele ministrará maldição sobre a vida dela. Mas, se ao contrário, ele abrir a boca para abençoá-la, dizendo que ela é linda, inteligente, valorosa, o relacionamento entre os dois se tornará uma bênção. As pessoas não são perfeitas. Não falo de bajulação, mas o esposo ou a esposa que só sabe denegrir a imagem do outro, poderá esperar o que do casamento? Apenas coisas ruins, pois a palavra afirma que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Não assassine o seu casamento com a sua língua. Lance sementes boas por meio das suas palavras, e você colherá o melhor de Deus nessa terra. Provérbios capítulo 10, versículo 6 diz: sobre a cabeça do justo haverá bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. Você crê nisso? Pois está escrito. Querido, tenha aquilo que Deus diz que você tem. Seja aquilo que Deus diz que você é. E você poderá fazer aquilo que Deus diz que você pode fazer. Aleluia! Que coisa linda! O que seria do povo de Deus se tomasse posse de tudo aquilo que Deus diz que ele tem? Quantas vezes as pessoas falam, eu nasci assim, meu pai era assim, não tem jeito, para mim nada dá certo. Proclama maldições sobre ela mesma e não se voltam para o que o Senhor diz, pois a palavra diz que nós temos a mente de Cristo. No capítulo 10 ainda de Provérbios, no versículo 22, Salomão afirma: a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. No capítulo 11 do Provérbios, do versículo 26, está escrito: ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Comece a doar. Seja generoso, coloque as necessidades alheias acima de seus próprios interesses e você verá a diferença, pois quem irá recompensá-lo é o próprio Deus, pois mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos capítulo 20, verso 35. Ainda em Provérbios, no capítulo 28, versículo 20, lemos: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que apressa a enriquecer não passará sem castigo. Não priorize as riquezas, priorize a fé e a sabedoria, e você será ricamente abençoado. A bênção não pela metade, mas por inteira. Em 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do versículo 9, encontra-se a história de um homem que acreditava que seu destino era viver sem a bênção de Deus. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores odeia a luz. O significado do nome Jabes era aquele que provoca dor. Muitos recebem um nome cujo significado não é tão bom, mas Deus é aquele que muda tudo. O que é um significado de um nome para Deus? A bênção do Senhor estaria presa a um significado? Não, graças a Deus não, pois Ele faz novas todas as coisas, muda nome, caráter, previsões, diagnósticos negativos. Ele é soberano a tudo isso, aleluia. Mas Jabes poderia pensar que por causa do nome que recebera, o seu destino seria a derrota, o fracasso. Porém, ele ouvira falar da bênção, que ela pode mudar, transformar qualquer situação. Então Jabes invocou a Deus de Israel dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Verso 10. Amados irmãos, não existe o que algumas pessoas chamam de destino, fatalismo. Não existe nenhum registro na Bíblia afirmando que o nosso destino está escrito nas estrelas. A nossa vida é uma escolha. Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. E Abraão escolheu ser uma bênção. Jabes escolheu ser uma bênção, a despeito do significado do seu nome. Ele invocou o Deus de Israel dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição.
Posso afiançar que Deus espera que você faça essa mesma oração hoje. Se você tem vivido como Jabes, se a sua história tem sido apenas de provocar a dor nos outros, saiba que tudo pode mudar. Quem sabe as suas fronteiras estão estreitas, seu espaço tão pequeno, sua vida tão raquítica? Mas o Senhor diz, e Deus lhe concedeu o que havia pedido. Deus já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, verso 3. A Bíblia registra que Deus pode transformar a maldição em bênção. Se a maldição tem sido invocada sobre a sua vida, se a maldição tem sido algo constante na sua história, Deus pode transformar a maldição em bênção. Está escrito na Bíblia, e eu vou mostrar a você. Em Deuteronômio capítulo 23, verso 5, vemos um homem que era um profeta, mas que trouxe sobre Israel não a bênção, mas a maldição. E veja o que o Senhor Deus fez. Porém, o Senhor, teu Deus, não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porque o Senhor, teu Deus, te amava. Também alguém amaldiçoou o seu casamento, seu patrão o tem amaldiçoado, seus colegas têm amaldiçoado, tantas maldições têm sido invocadas sobre a sua vida. Mas está escrito, porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Conclusão. A escolha da bênção e a bênção da escolha. O Senhor escolheu nos amar. Normalmente amamos por meio de condições. Amamos se, quando, por quê? Mas o amor de Deus é sempre um amor incondicional. Ele escolheu nos amar gratuitamente. Ele não nos amou pelo nosso desempenho. Ele não nos amou em razão da nossa santidade. Ele simplesmente escolheu nos amar. O que seria de mim e de você se não tivesse assim escrito? Porém o Senhor, teu Deus, não quis ouvir. Antes trocou em bênção a maldição. Porquanto o Senhor, teu Deus, te amava, dizem as Escrituras. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Filho, não olhe para as circunstâncias, mas para o que Deus pode fazer por você e por meio de você. Escolha ser uma bênção onde quer que você esteja. Não corra atrás das bênçãos, mas corra atrás do abençoador, Jesus Cristo, e assim todas as bênçãos o alcançarão. Jesus Cristo, assim todas as bênçãos o alcançarão. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Deuteronômio capítulo 28, verso 13. Se tu uma bênção, e que Deus te abençoe. Pastor Márcio Valadão.